Então, bem-vindo à segunda parte do Think Tank desta semana. Mas estava aqui, eu interrompi há bocado o Jorge Marrão quando ele estava precisamente a explicar a questão de porque é que Portugal não coloca como fasquia um salário mínimo de 2.000 euros por mês. E, sobretudo, o que é que, para ter um salário de 2.000 euros por mês como salário mínimo, implica na reestruturação de toda a nossa economia, Jorge? Eu vou utilizar a expressão bloco de convergência estratégica do Joaquim e utilizar uma metáfora diferente. Nós estamos outra vez a precisar de ter caravelas e um destino. Que pode ser o que está por trás do bloco de convergência estratégica. Que é, nós temos que ter um destino. Temos que ter uma ideia para onde é que queremos caminhar. Deixa-me só fazer uma pergunta. Porquê é que vocês insistem tanto no bloco de convergência estratégica, sabendo que o Dom João II teve-se a marimbar para blocos de convergência? Não, era aquilo que ele achava que ele era o bloco. Ele era o bloco. O que eu estou a dizer, ele dizia, isto e pronto. E alguém o financiou. Mas era o sistema político. O que nós estamos a dizer é que o bloco de convergência estratégica tem que ser o sistema político que torna-se, por natureza, de convergência estratégica. Isto não são palavras ocas. Eu sei, mas a mim faz-me impressão isso, porque vocês até agora não conseguem encontrar nada de comum entre PS, PSD e CDS. Não, mas é que os partidos tornaram-se em blocos de convergência de interesses. Sim, BCI, em vez de BCE. Pronto, são blocos de convergência de interesses. Sim. Há um conjunto de interesses que se agrega aos partidos. Sim. E não deixa os partidos mexerem-se. Estão sempre a servir esses interesses. Quando o Rui diz assim, bem, se o PS não tiver maioria absoluta, eu prefiro que ele se junte connosco em vez da extrema-esquerda. Tu não achas que isto é ele a refletir a ambição do PSD de estar no poder a todo o custo? Refletir em que sentido? Ou seja, a ambição do PSD como partido de poder, tal como o PS, é estar sempre no poder. Portanto, como o PSD já percebeu que não vai lá pôr os pés antes de 2019 e não vai pôr depois disso, tem que lá chegar de alguma maneira. Temos uma ambição inversa, a que todos nós assistimos, na altura em que o António José Seguro e o Passos Coelho negociavam o IRC das empresas, sob a égide do presidente Cavaco Silva, um entendimento. Sim. E até estava tudo preparado para o entendimento, até que de repente rompeu o entendimento. Porquê? Porque a ambição do PS, ao contrário do PSD, a ambição do PS é nunca entrar no entendimento com o PSD em posição superior. Sim. Só quando o PSD está em posição inferior é que o PS aceita. Então o Joaquim está-me a dar razão. Então o PS está em posição superior, o PST está em posição inferior, mas o PST está disposto a viabilizar um governo do PS. Mas o que nós... Porque é a única maneira que ele tem de se tornar visível. O PST. Ou seja, dito por outras palavras, é a única maneira que tem de se agarrar ao pote. Não é isso. De se agarrar à rede de interesses. Pois, ao pote. Agora, atenção, o que é assim? Não foi assim na altura em que o Sá Carneiro fez o Mas PSD. esse é que é o drama. É aí que eu queria chegar, Joaquim. Nesta conversa de hoje, a minha ambição é esta, como moderador. O PSD não devia fazer o que o Sá Carneiro fez, dizer assim, eu não quero conversas ao meio, vocês estão desse lado e eu estou desse lado. Vocês querem a minha proposta, votam a mim maioritariamente, senão eu não governo. Mas não podes responsabilizar o PS por querer estar no poder e que isso seja mal interpretado. Não. Mal nenhum. Portanto, a democracia, com todo o respeito, é um consentimento que é dado pela população à existência do governo. Verdade. Portanto, não vale a pena... É preciso convencer as pessoas. Sim. Pronto. Mas é o que eu estou a dizer. O PS não devia estar a fazer essa pedagogia agora. Não, mas é que o problema é que o sistema político não se pensou ele próprio como uma alternativa dentro do próprio sistema. Ou seja, o que está a acontecer é que se o PS torna sempre um partido de charneira, faz alianças à esquerda ou à direita conforme lhe dá o jeito, está de alguma forma a tirar a alternativa política que é a democracia, que é projetos de sociedade e de vida e de estar completamente diferentes. Vamos voltar à origem. Ao BCE. Nenhum dos partidos que temos fez a democracia. Nenhum dos partidos que temos venceu o salazarismo. Quem fez isso foram os militares. Sim. Ora, os partidos que depois se formaram não são verdadeiramente os autores da obra. Os partidos que depois se formaram
tinham sempre essa inferioridade. Ô Joaquim, o PCP vai se chatear consigo. Não, comigo não vai, com certeza. Porque vai dizer que anda a fazer isso que o Joaquim está a dizer que não estão a fazer desde 1930, ou desde a década de 30. Não foi o PCP. O PCP apropriou-se dos militares. É verdade. Tentou. Mas, Não conseguiu. ora bom, e os militares fizeram isso porquê? Porque o regime anterior, o salazarismo e quitanismo, tinha batido na parede, não sabia como sair dali. E saiu da pior maneira. Mas este também já bateu na parede. Saiu sem... Não. Ora bom, mas quando bateu na parede, justamente porque não quis fazer o Bloco de Convergência Estratégica, Sim. deixou o PS e a esquerda de fora para depois se apresentarem como os anti-austeritários. É verdade. E fazem a austeridade por outras palavras. Cativações. O que significa que nestas circunstâncias não há condução política. Estão no poder, mas não governam. Mas, ó Joaquim, como é que se leva estas pessoas, então, a Mas perceberem quais que eles pessoas? não podem estar na política, mas têm que governar? Mas, É simples, é ter uma análise das condições e uma análise das possibilidades que defina o projeto. E o projeto, no caso português, para evitar ser uma Catalunha, o projeto, no caso português, é sermos uma plataforma de intervenção na Europa, com os meios nossos e os meios que captarmos. E há quem, no mundo que vai estar em formação depois da crise dos Estados Unidos, há, nesse mundo, quem esteja interessado em utilizar aquilo que é a capacidade que os portugueses demonstraram ao longo da história de não só criarem estruturas administrativas, como criarem estruturas políticas. Nós temos capacidade política para criar novas formas de ação. Precisamos é de vencer a inércia do salário mínimo igual a subsídio de desemprego igual a salário médio. Então, porque mas... enquanto formos isso, os melhores imigram. Claro. E são importantes nos sítios para onde vão. Os piores ficam e estão condenados, porque não têm recursos internos, isto é, não têm condições internas para o tipo de possibilidades em que querem viver. E é isso que gera a dívida. Eu vou ser mais direto. Então A social-democracia e o socialismo com dívida estão falidos. Não vale a pena nós estarmos a discutir, porque o que nós vamos fazer é uma redistribuição dos despojos que podem surgir de uma melhoria do tamanho do buraco. Ou seja, não estamos a distribuir riqueza a sério, porque não estamos a conseguir criá-la. Portanto, os partidos centraram-se na fragilidade da própria sociedade, que eles próprios criaram, e portanto isto é uma reciprocidade. Mas, ó Jorge, o problema é que tu dizes isso, o Joaquim diz isso, eu digo isso, há cada vez mais pessoas a dizerem isso na análise em Portugal, mas depois quando tu passas da análise para a realidade, há um fosso. Não, qual é o Rui problema? Rio ainda não diz. Não disse. E quando disser, vai descobrir que há imensa gente interessada no que ele está a dizer. Se quiser dizer Mas, isso. ó Joaquim, aí Não, que eu mas queria é que é um chegar. problema, Espera aí, porque Jorge, não é a espera aí. análise que muda a sociedade. Eu percebo. É a mas, ação. Pois, mas é aí que eu queria chegar. A mim o que me faz impressão é que o PSD anda há 20 anos a perceber que o PS passou a jogar em bloco alto, ou seja, com o Jardel e com o Rubem Dias, que estão próximos da linha do meio campo, e o espaço para o PSD diminuiu. Não, temos que olhar Espera. para trás. E a pergunta é, como é que o Camilo. PSD pode outra vez alargar este espaço? Camilo, o PSD ocupou o poder quando teve um presidente reformista. Que disse, eu estou deste lado e vocês estão desse. A minha proposta é Pronto. esta. Querem? Votam maioritariamente a mim. Quando Não querem? Votam mas naqueles. Então temos que pensar até aí, quando se acabou os fundos comunitários, Sim. quando nós fizemos essas reformas todas, o que é que aconteceu a seguir ao país? O que é que aconteceu? Houve uma degradação que nós sabemos e que aconteceu na sociedade portuguesa, Sim. que fez nascer outra vez a possibilidade do PS voltar ao poder. Porque nós temos que lembrar o tempo que o PS, num período longo, o tempo que o PS está no poder, o tempo em que faz as reformas e o tempo em que está, se quisermos, a digerir
os resquícios ou as sequelas do abrilismo. Sim. Portanto, aí teve um papel decisivo. Mas depois temos de nos lembrar que há uma época significativa de Portugal que é ocupada por um presidente reformista. E depois o PS, basicamente o que faz, é relativamente bem, percebe que há uma entrada de capital a sério que vem de fora. Sim. E, portanto, entra numa política planificadora, desenvolvimentista. Sim. E que começa a criar infraestruturas para isto, para aquilo e para aquilo outro, faz um desenvolvimento fantástico, esquecendo-se que isso mais tarde ou mais cedo teria que ser pago. Sim. Pronto. E a direita volta ao poder outra vez quando se percebe... E vai limpar a casa. Não, quando se percebe que afinal a planificação tipicamente socialista, que é a ideia que um tipo sentado consegue decidir sempre melhor que o mercado, num conjunto de matérias, gerou um problema. Porque nós temos que pensar então olhando para esta crise, vamos pensar no seguinte: quais foram as empresas que faliram? E os setores que faliram? Foram todos aqueles que foram atrás das políticas públicas que todas elas beneficiaram a sociedade portuguesa. Sim. Estamos de acordo? Sim. Então, ninguém tem dúvidas. É perguntar aos empresários todos que faliram porque é que eles faliram. Pode-se vir contar que foi por causa das taxas de juros exteriores e tudo mais, mas não, nós fomos atrás de uma política pública. Claro. Neste momento... A Constituição foi um bom exemplo disso. Mas neste momento nós estamos a confundir o juízo da política pública com o juízo da eventual ou possibilidade de corrupção que tenha havido sobre as políticas públicas. Que são coisas que nós nunca devíamos misturar. É verdade. Nós, como discussão de projeto político, deveríamos discutir se queremos uma sociedade mais europeísta, com mais liberdade económica, com mais risco, com mais, diria, capacidade de poupança, para, no fundo, conseguir amortecer choques. Ou queremos uma sociedade mais paternalista, porque eu se falar com os sociais-democratas mais velhos, e eu diria que estou, do ponto de vista, se quiser, político, todo centro-direita, não tenho essa pretensão de andar na zona de social-democracia, o que eu percebo é que os sociais-democratas mais velhos têm sempre a ideia que Portugal é um país em que as pessoas precisarão sempre, até ao limite, da ajuda do Estado para tudo. É verdade. Pronto. Tiveram bons professores. Não, mas não é isso. Mas é verdade que precisava, porque o país era pobre, sim, era analfabeto, é verdade, não tinha competências, não tinha e realmente o Estado teve que dedicar um conjunto de políticas públicas para fazer isso. Agora já não é isso. Agora temos que libertar as pessoas, elas têm agora, mas há uma sociedade que ainda precisa do Estado. Sim. E, portanto, essa sociedade hoje é maioritária. Nós vamos ter que discutir, num momento qualquer da vida política portuguesa, as questões das maiorias e das minorias do ponto de vista, se quisermos, de cultura de sociedade. Uma cultura de sociedade em que ela própria se concebe a precisar do Estado, tem ela própria que refletir até onde é que isso se leva. Pergunto, e o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer o seguinte: queremos ter mais segurança no emprego ou queremos ter mais salários e mais insegurança no emprego? O que é que nós preferimos? Queremos ter um sistema de saúde mais protegido, mais competitivo, ou queremos ter um sistema de saúde mais caro, mais universalista, mas que, obviamente, retira recursos a outros setores? Nós temos que fazer essas opções, porque quando nós olhamos para o Orçamento de Estado, temos que perguntar onde é que os portugueses realmente gastam o seu dinheiro. Sim, mas os portugueses sabem que têm sempre alguém que diz assim, não, o dinheiro chega para tudo. Mas, Camilo, mas então chega para tudo para eu ter um salário de 2.000 euros? Não chega. Pronto. Não chega. É óbvio, não é? É óbvio que não chega. Não chega. Não há ninguém que consiga criar, por decreto, um salário de 2.000 euros. Não. Agora, distribuir o que nós produzimos, qualquer um dos três faz esse papel. Ora bem. Sentamos lá, eu não me importo o Joaquim dá mais a isto, eu dou mais aquilo, tu dás mais aquilo. Agora sim, aos três dizer, não, agora tens que produzir mais. Uma conversa muito mais complicada. Bem, eu mesmo para o fim agora tenho uma nova pergunta para vocês. Ouviram a doutora Joana Marques Vidal hoje? Não vi. Ela disse que havia uma grande consonância entre o Ministério Público Português e os países da CPLP. Eu volto à pergunta da semana passada. Então ouviram o Jorge Marrão. Eu volto à pergunta da semana passada. Acham que está mais próximo à resolução do problema entre Portugal e Angola?
Eu já fiz a minha declaração de interesse sobre a matéria, volto a fazer para não haver dúvidas. Sim. Atenção que os senhores vão fazer declaração de interesse. Não é? Nós temos interesses, pessoalmente, em termos de profissionais, temos interesse em Angola. Eu acho que o ex-bastonário Eduardo dos Advogados deu uma entrevista ao público em que reflete... Marinho Pinto. Reflete bem sobre a matéria. Há assuntos que ultrapassam... Eu me estou espantado. Como é que o Marinho Pinto teve um acesso daquele? Não é todo esse acesso. O que eu estou a dizer é que comungamos de uma ideia que o problema político tem que se resolver politicamente. Nunca pensei que ia encontrar convergência entre ti e o Marinho Pinto. Estou espantado. É um efeito das condições e das possibilidades. Eles só estão de acordo porque as condições obrigam a essa possibilidade. Mas já estivemos sempre de acordo, não sabia. Agora fala-se destas coisas e tal. Eu sou do tempo do golpe de Nito Alves. Do? Nito Alves. Do Nito Alves, sim, em maio de 1977. 77. Nós não tínhamos relações abertas com Angola porque, quando da independência de Angola, o presidente Costa Gomes não aceitou reconhecer a independência. Sim. E desde aí havia dificuldades. No caso, nas circunstâncias, nas condições do golpe de Nito Alves, o presidente Ramalhianos mandou um emissário para falar com Agostinho Neto. E reataram-se as relações. Quem é que foi o emissário? Um assessor do tá bem. general Yates. Sim. Fonseca de Almeida. Sim. Tenente-coronel Fonseca de Almeida, que tinha sido membro do governo provisório em Angola antes da independência. Ora bom, porquê é que eu cito este caso? Porque as relações com Angola, tal como com o Brasil, porque com o Brasil também há um caso de extradição, as relações com Angola, tal como as relações com o Brasil, ou podiam ser com Moçambique, são especiais. E, portanto, têm que ter um tratamento especial. Como é que se faz? É que ninguém... E recordo que juristas eminentes, quando um dia tiveram que enfrentar o problema da amnistia do camarada Hotel Saraiva de Carvalho, Saraiva respondiam que não era preciso a amnistia, porque bastavam os procedimentos judiciais para resolver o problema. E foi sim. Mas eu não... Ora bom, não, houve amnistia. Sim. Porque é verdade, tem razão. Quer Ramalhianos, quer Salgado Zanha exigiram a amnistia. Sim. Bom, mas porquê é que eu cito estes casos? Porque, de facto, quando se quer encontrar a solução, há as condições para produzir essa solução. E há tem é que ter um desígnio, tem que ter um projeto. E aqui há, Jorge. Não, mas, Camilo, as declarações, repete, é no sentido... Podes repetir a declaração só para eu perceber? Da Joana Marques Vidal? Sim. Eu mostro-te já qual é que é, aliás, está aqui nas manchetes já dos jornais de hoje. Que isto foi proferido, como sabe, hoje é a abertura do ano judicial. E onde é que está? Onde é que está? Procuradora-Geral da República fala da especial ligação entre o Ministério Público de Portugal e Angola e dos países de expressão portuguesa. Deixa-me dizer-te uma coisa que eu acho que pode ser útil para nós percebermos. Quando nós temos pessoas que ocupam lugares cimeros em instituições, obviamente, de relevância estratégica para o país, nós não precisamos de ter um funcionário. Um funcionário é um tipo que pega no regulamento e explica sempre porque é que ele está certo. Sim. Pronto. Uma pessoa que não é funcionário toma decisões que às vezes vão contra o regulamento. E porquê? Porque aparecem estas condições que obrigam a isso. Eu, para ter um funcionário, posso ter um robô. As condições e aquilo só pode dar isto. Quando a pessoa lê o contexto em que toma a decisão, sim, só a história é que vai julgar se foi bem tomada ou não. Muito bem. Agora deixa-me fazer-te uma pergunta final. Vocês não acham que isto devia ter sido pensado e resolvido mais cedo, antes de vir para a opinião pública? E foi porque pensado... agora, espera aí, Joaquim, porque agora vai passar a ideia de que realmente a pressão de Angola sobre Portugal funciona. Não, porque houve
em Portugal quem estivesse interessado em produzir essa imagem. Por tudo isto, não é que fugas de precisa ser informação. pensado, é automático. Pois. Não é automático no Mas funcionamento. a Angola não fez pressão para nós mudarmos de posição, ou não? Claro que fez. Está certo. Pois, está bem, mas o problema é que podias não ter chegado aqui, não é? Não, Que essa é a mas imagem que passaste para o país. mas é que o problema é este. É para nós não termos chegado aí. Teríamos que perceber o que é que andaram a fazer para nós termos chegado aí. Pois, isso também Também tem que fazer pergunta ao contrário. Havemos de falar sobre isso um dia destes, nos É? próximos programas. Hoje foi o dia em que explicámos a Rui Rio de Borla, Rui Rio, seu staff. O que é que o senhor pode fazer para não acabar com o Luís Filipe Menezes, cortesia de Joaquim Guiar e Jorge Marrão? E foi o dia também em que descobrimos que o PSD tem que mudar de discurso, e é o dia em que descobrimos que Marinho Pinto e Jorge Marrão estão no mesmo comprimento de onda. Isto é um elogio. Bem, obrigado por ter estado connosco neste Think Tank. Nós voltamos daqui a uma semana. Não se esqueça de pôr um gosto e também uma partilha nas redes sociais. Fique por aí.